Olá, estamos dando início a mais esse bate-papo aqui do Movimento Solidário Empresarial. E nessa nossa conversa, nós vamos falar com a administradora Cláudia de Sales Stadlober, que é diretora do Conselho Federal de Administração e coordenadora administrativa do curso de Medicina da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, a Unicinos. E para conduzir esse bate-papo junto comigo está a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bono. Tudo bom, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco em gestão da imagem profissional e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu no momento que estamos vivendo, onde bateu aquele medo, né? O que faremos, como faremos, para onde vamos? Né? Então, juntamente com a Ana e com o Rogério, nós criamos esse espaço para co-criar, para trazer diversos profissionais de diversas áreas, para todos nós conversarmos e podermos chegar a uma saída, né? E auxiliar quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, porque esse é um espaço para todos, exatamente para a gente buscar novas alternativas para o momento que estamos vivendo e o pós-pandemia. Ana? Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bono, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, sou consultora empresarial e escritora e faço parte desse movimento que é solidário, onde juntos estamos buscando os melhores caminhos para sairmos dessa crise da melhor forma possível. Rogério? Eu sou Rogério Bono, sou administrador, professor universitário de graduação e pós-graduação, palestrante na área de inovação, na área de pessoas. Tenho 7 livros editados, trabalho com consultoria, fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos e sou conselheiro também do Conselho Federal de Administração, junto com a Cláudia de Sales Stadlober, com quem a gente tem a felicidade de conversar agora. Muito bem-vinda, Cláudia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Rogério, Ana, Alessandra, uma satisfação poder estar aqui com vocês e principalmente auxiliar nesse momento de discussão e de reflexão sobre os caminhos aí para os empreendedores, administradores. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho, né, com este momento e poder ajudar aí os nossos colegas. Cláudia, a gente está passando por um momento que é extremamente desafiador, tanto para as empresas, de um modo geral, e também na área de ensino, porque subitamente a gente viu uma necessidade de se transformar a forma de entrega dos conteúdos de sala de aula para milhares de alunos, nos mais diferentes níveis, sem que se tivesse tempo de pensar muito sobre como organizar, sobre como fazer isso. E, ao mesmo tempo, encontramos os alunos numa situação onde subitamente passaram para ter que assistir às aulas de dentro de casa, onde tem as suas famílias, onde tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Como é que tu percebe esse momento assim desse desafio tão grande? Rogério, eu acho que tem duas questões, né, nesse momento. Acho que uma é muito desafiador para todos, enquanto professora, né, também sou professora de graduação, de pós-graduação. A gente vê que é um desafio para nós, porque a gente tem que reinventar as nossas atividades, as nossas disciplinas, a nossa interação com os alunos. Ao mesmo tempo é um desafio para eles, porque assim como nós estamos aqui na nossa casa, daqui a pouco entra uma criança correndo, a gente tem os afazeres da casa, as preocupações de vou sair na casa para ir no supermercado, não vou, como é que vai ser, a minha mãe está junto, a minha sogra, né? Então todas as preocupações estão na nossa volta. Isso também acontece com os nossos alunos, né? E eu sinto muito, assim, nos alunos, principalmente essa questão desse distanciamento e dessas múltiplas tarefas que a vida da noite para o dia se tornou para todas as pessoas, né? Então, tendo que arrumar a casa, tendo que cuidar das crianças, tendo que muitos fazer a sua própria alimentação, porque não estavam acostumados com isso. Então, acho que o desafio ele é gigantesco para todos, Rogério. Mas, ao mesmo tempo, que eu tenho visto dos alunos,
alunos, né? E na semana passada, quando eu encerrei uma disciplina, os alunos fizeram um vídeo de agradecimento, né, da disciplina, dizendo o quanto tinha sido bom, o quanto é importante a gente quebrar esse paradigma que a gente tem, né, do modelo online. Claro que nas minhas atividades, o meu modelo online foi o tempo inteiro na frente né, eu não fiz assim à distância, eu só deixei uma tarefa para eles fazerem. Foi um momento realmente presencial. Se eu tinha que ter 3 horas de aula, as 3 horas de aula eu estava sentada, né, no modelo online com eles, fazendo uma videochamada e conversando com eles. Mas deles sentirem isso e sentirem que gostaram. E a coisa mais importante que um professor deseja para o seu aluno, que ele realmente aprendeu. Claro que eles sentem isso, que é a mesma coisa que todo mundo está sentindo. A gente está sentindo falta do contato, de poder ter um olhar, de poder enxergar, porque às vezes, né, tu está na sala de aula, tem uma percepção da turma, tu tem uma percepção do ambiente, e isso tu perde no online, né? Isso online não consegue nos dar ou nos dá muito pouco, porque tem um limite para isso. Mas ao mesmo tempo que a gente, então, enxerga hoje todo esse desafio, eu acho que a gente também pode ver as oportunidades que se abrem, né, para a gente pensar. Então, eu tenho uma disciplina lá no curso de medicina, que é teórica, claro, né, para a área de gestão e saúde, e outras na administração. Em todas elas, né, eu acho que é essa questão de você aproximar e conseguir mostrar para o teu aluno que, independente do meio, tu está disponível, tu quer apoiar ele, e eles dizem assim, professora, às vezes é tão bom acordar de manhã e ouvir o teu sorriso, né? Então, assim, tu conseguir passar uma energia e uma coisa positiva, independente do meio que tu está fazendo né, essa aula. Então, eu consigo enxergar como oportunidade e desafio. Agora, claro, depende muito, né, sempre dessa relação. Acho que uma coisa que eu, desde o primeiro dia, sempre falei muito para os alunos, o quanto é importante da gente ter empatia, né, entre nós, com os colegas, né, com o professor que está ali tentando te passar o conteúdo, com um grupo que daqui a pouco não vai render num trabalho que a gente pedia, como pedia em sala de aula. Então, acho que tudo isso, né, acho que a gente passa esse momento, e, ao mesmo tempo, a gente precisa se reinventar e fazer uma coisa que eu acho que é nossa, assim, do ser humano e que ninguém nunca vai conseguir fazer, que é a percepção do outro, é empatia, ver como é que ele está se sentindo, como é que ele está naquele momento. Então, a gente, enquanto professor, pode fazer isso nesse meio e o aluno também pode fazer com seus colegas, inclusive com o professor, porque a gente é humano, a gente está todo mundo no mesmo barco, né, passando o mesmo momento, né, que é um momento atípico, que a gente nunca viveu, assim, não tem como dizer assim, antes foi, não teve antes, né? É a primeira vez que a gente está vivendo isso, né? Então, acho que encarar dessa forma, né, Rogério? Acho que sempre é uma coisa positiva, assim, de tu pensar que oportunidade a gente também está tendo nesse momento, né? É um momento de transformar os conceitos. Uma das coisas que a gente tem conversado, né, e nós tivemos, Cláudia, a felicidade de conversar já com profissionais dos 5 continentes ao longo dessas, hoje, mais de 45 conversas que nós já tivemos ao longo desse processo de pandemia. E a gente tem visto muitas pessoas comentando a necessidade efetiva de transformar modelos mentais muito rapidamente. Isso. Então, alguns definiram como um grande processo de aceleração. Quer dizer, algumas transformações que estavam em curso e que estavam caminhando para um determinado rumo, subitamente passaram a ser a realidade, e não algo que ali na frente ia estar acontecendo. E aí entra uma coisa, e tu tens um viés muito forte na questão de gestão de pessoas, a necessidade de adaptação, né, Cláudia? Como é que é para as pessoas mais resistentes, mais conservadoras nesse momento se depararem com tudo isso que está acontecendo? O que tu poderia trazer de contribuição para essas pessoas assim que têm um pouco de dificuldade de se transformar? Rogério, eu acho que principalmente para essas pessoas a oportunidade é maior ainda, né? Porque muitas vezes ela está fechada naquele modelo mental do sempre foi assim, e puxando a brasa para o nosso assado, eu não aprendo no meio virtual. Então, com todos os meus alunos, eu consegui ter esse feedback positivo do sim, eu aprendi. E claro que a maioria, né? E principalmente quem é mais de resistência, mas seria melhor ainda se fosse presencial. Eu disse, tudo bem, mas não quer dizer que não foi bom. Então, assim,
às vezes o quanto é difícil, mas é a mesma coisa que você pegar aquele aluno que de repente ainda não descobriu as potencialidades desta ferramenta, para ele aos pouquinhos ir conhecendo e vendo como que isso pode se apresentar. Então, um aluno me perguntou, prof, mas dá para fazer apresentação aqui nessa ferramenta? Pode. A gente consegue botar 5, 6 pessoas para falar? Consegue. Pode ter 60 pessoas na turma? Pode. Então, assim, eu acho que tu vai apresentando isso, e eu acho sempre, assim, principalmente pensando na gestão de pessoas, né, Rogério? São conquistas, né? Tu tem que ir mostrando para a pessoa. Às vezes tu só dizer que vai ser bom, não adianta, né? Tu tem que ir mostrando para ela os benefícios que isso pode ter. E na semana passada, a Juliana, que é minha filha menor, né, no encerramento da aula, ela veio cantar uma música para os alunos, porque às vezes ela está na volta, ela está ouvindo eu conversar com eles, ela veio cantar uma música para eles. Daí um dos alunos disse, prof, olha que coisa fantástica, né? Ela está podendo ver como é que é o teu trabalho, conhecer um pouco dos teus alunos e, ao mesmo tempo, se sentir participante, porque, às vezes, se eu deixasse, ela queria, inclusive, dar palpite, né? Então, eu acho que esses momentos, assim, as pessoas, elas vão entendendo e, aos pouquinhos, principalmente, né? Quando a gente está na empresa, a gente tem um colaborador que é resistente, a gente, né, tenta ver isso com ele. E eu acho também, Rogério, que passa um pouco pelo entendimento do momento das pessoas, né? Teve pessoas nesse meio tempo, alunos, né, que realmente não conseguiram entender a mudança, que acharam assim, não vou me adaptar, vai ser um sofrimento muito grande para mim. Acho que ok, então, né, alguns trancaram a sua matrícula, voltam depois. Acho que a gente tem que respeitar muito o outro. E dentro das empresas acontece isso, né? A gente quer fazer uma mudança numa área, quer fazer uma melhoria, daí vem alguém e diz, ah, não, isso não vai dar certo. Aí tu vai lá, vai fazendo com outro grupo, ele vai vendo que funcionou, dali a pouco ele vai ver, semestre que vem, se continuar desse jeito eu volto porque os colegas todos falaram bem. Então a gente vai ter o próprio grupo motivando, né, que as pessoas possam entender que é um momento viável, que, né, principalmente em algumas coisas é momentâneo, vai passar, né? Então acho que a gente vai assim, tem que ir aos pouquinhos, né? Acho que sem forçar, porque cada um tem o seu tempo, a gente não sabe como é que as pessoas estão vivendo dentro do seu contexto com a família, daqui a pouco é todo mundo junto, né? É filho estudando, é um computador, então assim, a gente tem, acho que cada um tem a sua realidade, né? E acho que o respeito ele é muito importante para entender essa realidade do outro, né? Deixa eu chamar para a nossa conversa a também administradora Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Muito obrigada, Rogério. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Participar, trazer toda a tua experiência, pelo menos um pouco nesse período que a gente consegue, para poder nos auxiliar a encontrar caminhos, principalmente nessa área da educação. E eu, ouvindo tu falando aqui, estava pensando toda essa mudança repentina e esse processo, ele vai ser positivo para aqueles que estão dispostos a se abrir e encarar de forma positiva, né? Uhum. Vai depender muito mais da disposição de cada um de mudar e de aceitar essa mudança do que necessariamente as ferramentas que estão sendo usadas. Uhum. E eu te faço uma pergunta, tu que já vivenciou esse processo, como tu está dizendo, já teve turmas que você já ministrou aula nesse formato, já teve o feedback dos teus alunos, que isso é muito importante, né? Eu te pergunto, uma coisa é a gente fazer uma mudança rápida dessa sem planejamento, por necessidade, por causa de uma pandemia, por causa do momento que a gente está vivendo. E outra coisa é a gente trazer isso para a nossa realidade, para que aquilo seja algo mais real, né? E eu te pergunto, você acha que a educação, tanto da parte das instituições de ensino, quanto da parte dos alunos, estão preparados para vivenciar um momento mais duradouro de turmas assim e continuar e se manter produtivos a longo prazo? Ana, muito boa pergunta, obrigada. Eu acho que sim. Ontem ainda estava fazendo uma autoavaliação e respondendo um questionário sobre isso, assim. E aí, isso é uma coisa pessoal, assim, da Cláudia, né? Eu adoro estar com as pessoas, né? Antes de estar
muito na sala de aula. Eu trabalhava em hospital e eu me lembro que lá atrás, quando eu fiz a escolha na faculdade de trabalhar dentro de hospital, o professor me perguntou: tu gosta de gente? E eu disse: eu amo gente. Ele disse: então tu pode trabalhar em hospital. E quando eu vou para academia, eu penso a mesma coisa. Eu adoro estar com as pessoas. Então, eu acho que as instituições elas são preparadas, mas eu fico pensando assim, eu adoro. Eu acho que o modelo poderia evoluir para um modelo híbrido. A gente vê assim, e claro, com esse contexto que a gente teve milhares, né, alunos de ensino fundamental, médio, ensino superior, mestrado, pós-graduação, tudo indo para o ambiente virtual, tu também tem uma sobrecarga dos sistemas. E aí a gente começa a ver o uso das ferramentas, quais são as ferramentas que são melhores, a nossa internet no Brasil, que ainda, né, tem esses probleminhas. Então a gente vê assim, se a gente pensar em infraestrutura, eu acho que, em parte, sim, me preocupa quando eu vejo assim, que crianças de escolas públicas e as próprias universidades federais, até o momento, na grande maioria, estão sem aula alguma. Então, acho que como é que essa criança, principalmente, né, pensando em alguém que está começando a estudar, como é que vai ser o processo de desenvolvimento dela, né? Como é que a gente, enquanto sociedade, a gente se preocupa com isso, né? Que não adianta a gente também só olhar para nós, né? Daqui a pouco a gente, na nossa casa, tem uma internet boa, tem um sistema que funciona, tem um aplicativo que é maravilhoso, mas a gente sabe que essa não é a realidade, está longe de ser a realidade do país, né? Então, eu acho, Ana, que dentro de tudo isso, se hoje a gente pensasse na universidade, acho que a gente conseguiria se manter mais tempo, mas acho que o que vai vir muito para essa discussão e que a gente foi muito desafiado enquanto prof, gente, fazer coisas muito legais, tipo, vamos gravar podcast. Bom, o primeiro foi uma desgraça, né? Mas o segundo, o terceiro foi melhorando. Eu dizia para vamos me dizendo como é que tá esse negócio. Até gostei, sabe? Então tu vai te desafiando, vai fazendo coisas novas, vai gravando videoaula, vai fazendo questionários, né, aplicativos, outras coisas diferentes. Então, eu acho que tudo isso é um legado que a gente vai carregar ou para o presencial ou para um semipresencial com uma ideia híbrida aí que poderia ampliar um pouquinho mais. O EAD, eu acho que ele também vai aprender muito com isso, porque eu tenho também disciplina no 100% EAD, e hoje eu vejo o quanto que eu quero ter aquela disciplina 100% em AD, mas eu não quero só deixar material lá para os meus alunos comentarem no fim do dia. Eu quero ter uma disciplina à distância, mas que tenha um momento síncrono, que é um momento como esse que a gente está vivendo. Porque eu acho que este momento, ele é um momento transformador, assim, por mais que eu não preciso chegar aqui para repetir o que está colocado lá no livro. Não, mas é para ir além daquilo, para discutir com o aluno, para trazer aquela teoria para a prática, para a gente poder pensar junto, para a gente chegar a novas conclusões. Então, acho que a gente tira um legado, Ana, muito bom de tudo isso, que eu acho que a gente hoje pode sim repensar, acho que as instituições todas vão poder fazer esse olhar, né, para os seus cursos, para as suas atividades. Também acho, Ana, que vão precisar, né, porque quando a gente pensa assim nessa retomada, como é que vai estar os aspectos econômicos, todo o contexto, onde é que a gente vai voltar? Então, a gente tem muitos desafios nesse sentido, e que daqui a pouco a tecnologia vai ser um super auxílio, porque se a gente for colocar hoje na nossa conta quanto que a gente gasta em deslocamento, alimentação, né, deixar assim, toda a infraestrutura que tu tem que montar para poder sair de casa também, pensando em, claro, que tem os benefícios, mas daqui a pouco essa conta não vai fechar, e para fechar ela vai ter que ser de outra forma. Enfim, acho que tem aí algumas coisas que podem, né, ser um caminho, assim, para as instituições de ensino de uma forma geral, né, educação superior, educação média e fundamental também. Cláudia, a Alessandra Fraga, ela foi presidente da BPW aqui de Porto Alegre, da Associação das Mulheres dos Negócios. Ela é da coordenação nacional da BPW Brasil, né, e então eu gostaria de também trazer ela para a conversa. Cláudia, tudo bem? Primeira coisa, eu quero te parabenizar, porque a tua fala traz muita verdade e muito amor, porque a gente percebe em todos os vídeos, com todas as pessoas que a gente está conversando, que o diferencial, esse otimismo, essa visão positiva da nossa situação que estamos vivendo, deriva do amor que a gente tem pelo aquilo que a gente faz, né? Então, tu demonstrou muito isso, a questão do amor por aquilo que a gente faz, que eu acho que é uma coisa muito importante ressaltar nesse momento, que faz toda a diferença. Mas eu vou buscar agora, na tua fala,
estava pensando aqui, exatamente essa questão agora da educação, onde eu vou puxar a minha pergunta. Ontem eu estava conversando com um professor de ensino médio, falando dessas questões, como tu falaste, né, que os alunos, alguns não estão tendo aula, vai ser disponibilizado a internet, vai ser disponibilizado aparelhos, mas ainda não está. Ou aqueles que tiveram que se adaptar rapidamente, assim, né, por causa de toda essa a rápida inovação que veio. Claro, como tu disse, eu concordo completamente contigo, isso é muito bom porque está desenvolvendo habilidades. Eu não falava em vídeo assim como eu falo agora também, eu estou me descobrindo uma influencer, estou brincando. Mas a gente está desenvolvendo habilidades apesar da perda educação. A gente sabe que esse ano, né, falando em educação, em pessoas, em alunos, estamos uma grande perda, né? Essa adaptação demora, esses ajustes podem dar na educação, no aprendizagem, a gente sabe disso, ainda mais no ensino fundamental ou médio, vai ter uma perda, né? A gente sabe disso, mas está se desenvolvendo outras habilidades, né? Sim. Então, a pergunta é para ti como professora, né? Que como a gente sabe que esses modelos vão entrar nas nossas vidas, né? Pós-pandemia, e como a gente estava falando aqui, modelos híbridos de educação, eu te pergunto na parte como professora, como é que tu vê, né, esses alunos num médio prazo, longo prazo, esse modelo, essa metodologia que está agregando a tecnologia, está agregando todas as inovações junto com a metodologia. Isso vai ser bom? Vai contribuir? Essas perdas vão fazer falta lá na frente? Como é que tu vê o cenário daqui a 1, 2, 3 anos? Obrigada, Alessandra, pela pergunta. Eu acho que todo aluno, porque assim, por mais que a gente tenha o momento síncrono no momento, na atividade online, na disciplina online, ele depende muito, a qualidade do que a gente vai ter depende muito de algo que é prévio, de uma leitura prévia, de uma discussão prévia, de um trabalho que ele fez. Né? Muitas vezes, no momento sala de aula, isso passa batido, porque tu tá naquele, né, a gente diz assim, tu vai no efeito manada, todo mundo vai para lá, eu decido para lá, todo mundo vai para cá, eu decido para cá, e ali tu não vai ter isso no online. Então, eu acho, Alessandra, que este momento, o aluno que fez o que a Ana disse, que estava aberto, que se adaptou, que foi atrás, que viu o potencial que é ele também desenvolver o seu processo de aprendizagem, que é como que eu aprendo melhor, como é que eu faço a leitura, daqui a pouco a professora deixou um podcast, deixou uma videoaula, depois fez um momento presencial lá online, como é que eu me reconheço enquanto um ser de aprendizagem. E aí, fazendo esse autorreconhecimento, e principalmente aprendendo em parte sozinho, mas com este apoio do professor, mas entendendo muito que as tuas reflexões partem de algo que tu já leu, que tu elaborou, eu acho que a gente prepara eles para um mundo totalmente novo que a gente ainda nem sabe qual é, mas com uma capacidade muito grande, porque a gente diz que uma das principais competências que a gente deve ter neste século é aprender a aprender. Bueno, nunca se pensou que ia ter uma pandemia para ter uma oportunidade tão grande de aprender e de aprender consigo mesmo. Então, eu sempre disse, assim, desde antes da gente ter a pandemia, principalmente do aluno que tem a capacidade de aprender e de fazer um curso à distância. A pessoa que consegue desenvolver essa habilidade, para mim, ele é um monstro, assim, no melhor dos sentidos, que é aquela pessoa que, meu Deus do céu, porque, gente, não é fácil, né? Uma coisa é você sentar numa sala de aula, ficar lá balançando a cabeça, o professor tá lá, e eu, né? Agora, tu estudar antes, tu ter que vir e fazer uma discussão, tu te colocar nisso, tu responder um questionário, passa muito por ti. Então, eu acredito, Alessandra, que as pessoas que realmente, assim, ó, pegaram esse momento
pela mão essa oportunidade e seguem aprendendo, elas vão voar muito alto, porque elas vão estar preparadas para aprender sozinhos e conseguir compartilhar nos momentos, né, de compartilhamento com os seus colegas. Também tem uma outra coisa que eu acho que é muito bonito desse momento, que a gente vem há tanto tempo aí na gestão de pessoas dizendo o quanto que a nossa ordem nas empresas, a nossa ordem de gestão de pessoas deveria ser a cooperação. E nesse momento, tudo que a gente precisa, né, para o mundo, para melhorar, é a cooperação da gente ficar em casa, a cooperação do outro usando máscara, a cooperação, né, de todos os cuidados, e a cooperação para os negócios se desenvolverem, para a gente poder aprender. Então, acho que essas duas coisas preparam esses nossos jovens alunos de ensino fundamental, ensino médio, para um mundo totalmente diferente, né, inovador, que, né, o nosso desejo é que seja um mundo muito melhor, né, onde as pessoas possam, principalmente, assim, olhar com empatia para os outros, entender a dificuldade do outro, apoiar. Então, acho que eu sou muito otimista, eu vejo com boas expectativas. Sei que o início vai ser mais difícil por conta de tudo que a gente tem escutado, né, das dificuldades que nós vamos passar, mas tenho certeza, Alessandra, que com essa união, com essa colaboração, né, das pessoas, a gente vai conseguir realmente fazer alguma coisa que seja transformadora para toda a sociedade, né? Não só para um grupo, mas a gente precisa, né, de mudanças realmente profundas aí para a nossa sociedade, e a educação sempre foi a mola para a gente fazer todas as mudanças, né? Então, que, enfim, mais uma vez, ela possa ainda mais ajudar tudo isso, né? Sim, perfeito. Claro. Poucas perdas, muitos ganhos. Isso aí. Cláudia, tu estás no Conselho Federal de Administração, também estou lá, tu foste presidente do CRA aqui do Rio Grande do Sul, então tu também estás envolvida em ambientes de rede. A Alessandra, da coordenação da BPW Brasil, a Ana Paula na diretoria da BPW aqui de Porto Alegre. Como é que tu percebe, nesse momento, a importância dessas redes, onde se congregam empresários, onde se congregam profissionais? Qual a influência que tu percebes nesse momento de ter essas conexões para, de alguma forma, colaborar com a pessoa? Rogério, eu acho que tem uma coisa fantástica, assim, que desde lá, o movimento de redes começa quando a Rede Mal existia, né, lá na Eco 92, então ela tem um histórico aí já de bastante tempo, mas acho que neste momento as redes servem ainda mais para apoio, para desenvolvimento, para uma atividade como a gente está fazendo agora. No Conselho Federal, agora a gente tem todo aquele movimento também para apoiar os administradores e empreendedores, né, da área da administração, porque o que a gente precisa? Na verdade, a gente sabe que tem muitos jovens empresários, né, jovens empreendedores, às vezes com dificuldade, passando por dificuldade de ter uma assessoria, de ter um apoio. Então, acho que no Conselho Federal a gente tem uma rede, né, nacional que pode apoiar, que pode capacitar os gestores, principalmente para o desenvolvimento dos seus negócios e conseguir aí, passando o momento, né, da pandemia, conseguir principalmente tornar os seus negócios ainda mais viáveis, né? Então, assim, conseguir trazer a sustentabilidade para o seu negócio, conseguir dar a volta. Então, acho que as redes, elas têm um papel fundamental, que é esse apoio para o conhecimento, né, e o apoio para o desenvolvimento. Então, a gente poder fazer isso, a gente poder auxiliar as pessoas nesse processo é algo fantástico e que a gente precisa, porque vocês imaginem quantos, né, são mais de 13 milhões de pequenos e micros negócios espalhados pelo país. Se a gente contar, ainda pega os MEI, mais um tanto, né? Então, assim, quanta gente hoje precisando, né, de ter uma orientação do que fazer, de ter conhecimento, de acessar esse conhecimento. E não pode ser um conhecimento que fica inacessível para ele ou com custo. Não, ele tem que ter, e é isso que a gente está fazendo hoje. Então, o conselho, assim como a instituição, né, que a Alessandra também preside, a Ana, elas podem dar esse apoio, né? Elas podem principalmente ter essa permeabilidade para apoiar as mulheres empreendedoras, as mulheres de negócios, os empreendedores, os administradores. Então, Rogério, eu acho que as redes, elas se consolidam muito para esse tipo de movimento e de apoio nesse momento, e segue, né? Porque eu acho que a gente começa
a gente formou no Conselho Federal a rede toda, aquela de profissionais, está formando, né, de profissionais voluntários que queiram dar consultoria. Eu acho que isso não pode se encerrar, porque a gente sempre, olhando para o nosso país, a gente sempre vai ter algum empresário ali com uma necessidade que precisa de uma orientação, precisa de um direcionamento. Então, eu acho que vai ao encontro do que a Alessandra disse, né, coisas que acontecem nesse momento, mas que a gente pode reforçar depois, né, para elas seguirem, porque a gente precisa disso, né? Às vezes a gente pensa, o conhecimento que eu tenho, de repente, o Rogério tem mais conhecimento da área de pessoas, o outro tem mais conhecimento da área de finanças, então a gente se apoia nesse sentido, né? Uma das coisas que a gente tem visto e tem ouvido das pessoas com quem a gente tem conversado e tem orientado os clientes e as pessoas é evitar o isolamento. Evitar tanto o isolamento no sentido de não fazer troca de informações ou mesmo de dificuldades nesse momento, como também não aproveitar o momento para aprender alguma coisa. Tu é profissional da educação, eu também, e o que acontece? A gente vê muitas vezes, eu vejo de forma triste, as pessoas dizendo, estou aqui em casa, não aguento mais ficar assistindo as séries do Netflix, não aguento mais ficar assistindo sei lá o que na TV. Poxa, por que não aprender algo novo? Por que não ler um livro novo? Por que não assistir uma série que trate de um tema que vai agregar alguma coisa para essa pessoa? Como é que tu percebe a importância de aproveitar melhor esse momento agora? Rogério, eu acho isso fundamental, né? E, bom, tu já me conhece há mais tempo, eu sou uma eterna estudante de inglês, né? E aí agora, tem umas 2 semanas, a escola de inglês das crianças também está online, e de presente para o Dia das Mães, eles deram aulas, 4 aulas, né, para um grupo de mães gratuitamente. E eu pensei, puxa, vou entrar nesse negócio, mesmo que seja básico, ou não seja, já que eu estou, né, tenho esse tempo, vai ser online, isso vai facilitar a minha vida, porque antes eu estava estudando também presencialmente, no último ano que eu não consegui por questão de tempo, e pensei, vou aproveitar para voltar a estudar e poder, assim, e vai ser super divertido, porque vai ser o grupo das mães, boa parte eu conheço, como realmente está sendo. Então, eu acho, Rogério, assim, tem tanta coisa, né, que às vezes a gente fica pensando, eu queria tempo para isso, para ler livro, para estudar, e assim, se tu quer fazer alguma atividade dentro da tua atividade, legal, mas se tu quer fazer alguma atividade só para ser alguma coisa mais leve, né? Eu vi o meu irmão fazendo curso de como fazer geleias. Daí eu disse, pô, que legal isso, né? Mas é isso, as pessoas assim aproveitando, porque uma coisa que é importante é a gente poder também ocupar a nossa mente, aproveitar já que a gente tem esse tempo, né? Mas, assim, acho que sempre, né, Rogério, tudo na vida tem que ser um pouquinho de equilíbrio. Eu, como adoro ver filmes, adoro ver séries, né, eu, às vezes, dou uma fugida, vejo um filme, claro que para mim é um pouco mais restrito em função das crianças, então nem sempre, né, não é todo filme que dá para ver, então, mas, enfim, acho que a pessoa aproveitar isso, acho que o isolamento ele não pode acontecer, né, nesse sentido. Acho que a gente tem que ter esses momentos que nem a gente tem aqui, porque a gente conversa com as pessoas, né, a gente discute ideias, a gente troca, a gente cresce coletivamente, daqui a pouco pensa um curso, gente, tem aula de ginástica para quem gosta, olha, tem tudo. A minha mãe está assistindo a missa online, então acho que é isso, assim, mas não deixar de fazer as coisas que para ti são importantes e outras que daqui a pouquinho estava ali, quietinha, escondidinha, mas agora tu tem essa oportunidade de voltar, né? Eu acho isso fundamental, Rogério. Primeiro porque, enquanto humanos, precisamos disso, né? Do contato, mesmo que virtual, de falar, de conversar, de saber como é que as pessoas estão. Então, acho que é bem importante, assim, poder aproveitar o momento, te desafia, pensa alguma coisa, que nem eu fiquei pensando no meu irmão fazendo geleia. Bom, experimentei a geleia, né? Ficou maravilhosa. Então, acho que é isso, assim, como é que tu vai, né, fazendo coisas que daqui a pouco, né, vão te desafiar e tu vai gostar de fazer. Cláudia, e na tua visão, como é que tu percebe, muito se fala do novo normal, né? Para as pessoas, de um modo geral, como é que é essa questão de se adaptar a evitar, por exemplo, sair em lugares de grande aglomeração? Nós somos seres sociáveis, né? Sociais, a gente precisa ver gente, Como é que é essa questão? Como é que vai ser essa adaptação na tua visão?
Rogério, ela não é uma adaptação, assim, é um reaprender, né? Porque a gente eu na segunda-feira, eu fui até a Unicinos, porque a gente fez um projeto para fazer telemonitoramento em saúde da população lá. Então, eu fui, né, porque a gente daí acompanha os alunos, e tinha uma outra colega junto também, então, para a gente poder ver um pouquinho o andamento do projeto. E aí, tu chega, já vai de máscara, é álcool para todo lado, chega lá alguém, verifica a tua temperatura, isso, muito bem, verifica a tua temperatura, e aí tu imagina saindo, aquele dia bonito, tinha um solzinho, você, ai, coisa boa, abriu o vidro, sol na cara, né, pensando, ai, que saudade de fazer isso. Cheguei lá, o cara pá com a maquininha em mim, 37,7, não pode, eu disse, ué, por quê? Não, só pode até 37,6. Não, moço, mas eu não tô com febre, provavelmente, né? Eu vim com sol no rosto. Ah, então espera num cantinho ali, tava dentro do carro, né? Espera um cantinho ali daqui a pouquinho. Daí fui de novo, tá, 37,1. Daí eu fiquei pensando, puxa, esse daqui a pouco vai ser o novo normal. Não sabemos por quanto tempo, porque é possível que depois, né, em algum momento, tem aí várias pesquisas no mundo afora, inclusive no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, pesquisando vacina, né, contra o Covid-19, mas a gente não sabe por quanto tempo vai ser. Eu acho que é uma reeducação, né? Porque é difícil a gente chegar e a primeira coisa, imaginem vocês, assim, chegando num lugar, tô encontrando o Rogério, sei lá, não vejo o Rogério faz um ano. A primeira coisa, vou lá, vou dar um abraço. Opa, não pode, dá o cotovelinho só, né? Então eu acho, Rogério, que isso é uma readaptação. Não acho que, né, que a gente vai viver sempre desta forma, mas ao mesmo tempo, acho que os cuidados, esses, principalmente com a questão das mãos, com a lavagem das mãos, a limpeza, eu fico pensando, pô, deixar o calçado na porta de casa toda vez que tu entra, né, e foi na rua. A gente já devia fazer isso sempre, né? Porque a gente sabe que no calçado quanta coisa que vem. Então, acho que tem coisas que a gente, né, vai mantendo, vai readequando. Acho que o difícil é essas coisas de aglomerações maiores, como festas. Mas a gente vai vendo, assim, ó, o pessoal é criativo, né? Hoje eu estava vendo, agora vai ter um cinema aberto nesses drive-in em Porto Alegre, sabe? Então, assim, ó, a gente, no momento, acho que eu tenho uma coisa no povo brasileiro que é lindo de ver, assim, toda vez que a gente tem um problema, né, a gente sentiu a dor, a gente já começa a pensar no remédio que vai nos dar a solução. Então, acho que a gente vai achar outras formas, né, por morar na frente de uma praça, no fim de semana liguei para minha comadre, disse para ela, com distanciamento social, vamos fazer um piquenique, então, assim, é cada um bem longe do outro, a gente sentou no ambiente aberto, né, até a hora que dava, depois fica friozinho, a gente está no sul do país, mas eu acho que a gente vai reestruturando e vai revendo o que a gente pode fazer. Não é fácil, acho que é um processo de readaptação para todos nós, né, que a gente vai estar vivendo junto, mas a gente vai aprendendo e acho que a gente tem bastante criatividade, a gente vai, né, vendo como é que a gente vai fazer, sempre com muito cuidado, que eu acho que isso é uma coisa bastante importante e às vezes que é um cuidado que não pode não ser para nós, que estamos aqui conversando, todos muito jovens, né, mas também para as pessoas que estão em casa, para os pais, para os avós, né, que a gente tem sempre essa preocupação. Mas acho que daqui a pouco vai passar. A gente tem, eu acompanho, né, até por estar no curso de medicina, muito de todas as pesquisas. Então, qualquer coisa, qualquer paper, qualquer novidade que tem na área do Covid-19 já está lá no nosso grupo. E aí o pessoal já está discutindo a milhão, vale, não vale, tá bom, tá ruim, como é? Então, acho que daqui a pouquinho, né, a gente vai ter, assim, uma vacina, um remédio que realmente resolva, né, de forma mais eficaz aí toda a situação do Covid-19. Mas a gente tem que reaprender, né? E penso sempre, né? Tem que reaprender. E se a gente está nesse mundo, né, Rogério, é para aprender. Então vamos lá, vamos aproveitar o momento para mais um aprendizado, né? É verdade. Cláudia, a gente já está chegando no final do tempo da nossa conversa, mas eu gostaria de convidar a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bon para fazer os seus comentários e depois te pedir para deixar uma mensagem para quem está nos vendo através do YouTube, do Facebook, do Instagram e nos ouvindo através dos podcasts da Anchor e do Spotify. Então, Alessandra Fraga. Cláudia, quero te agradecer
pela tua fala. Eu tenho certeza que vai chegar no coração de muitas pessoas, vai fazer diferença, porque esse é o objetivo. E tu falaste, como eu te disse no início, tu fala com verdade e com o coração. Então, isso realmente chega no coração das pessoas. E para deixar para o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, eu acho que o resumo de tudo isso é a importância das conexões, de a gente estar perto das pessoas, não importa como, e sim estar sempre disposto a ouvir, a pedir, né, auxílio para as pessoas, que eu acho que isso faz muita diferença, como a gente estava falando das redes, da importância das redes. Nós, quando fomos procurar as redes que nos apoiam, né, e agora nós auxiliamos pessoas, nós também estávamos precisando de um apoio. E essa rede, a experiência das pessoas, a capacitação dessas pessoas nos auxiliaram e continuam nos auxiliando, né? Então, a tua fala vem muito nessa questão da importância dessas conexões e manter, sendo elas ao vivo ou online. Muito obrigada, Cláudia, pela tua participação. Obrigada, Alessandra. Ana Paula. Cláudia, só tenho a agradecer muita gratidão por você ter aceito esse convite, participar aqui com a gente, por trazer toda essa reflexão, inclusive esses dois extremos que tu conversou, referente às oportunidades e à positividade para a gente vivenciar esse momento, para que a gente possa aprender, reaprender, adaptar, conhecer e aproveitar para desenvolver, e que a gente aprendeu muita coisa nesse período. No entanto, existe um outro lado, né? Principalmente a questão da educação. As pessoas que não têm todas as ferramentas que a gente tem para poder fazer tudo isso, né? E essa reflexão é muito forte, porque a maioria das pessoas do nosso Brasil tem uma dificuldade maior de ter todas essas dificuldades, e esse vai ser o desafio para a sociedade, para o governo, para as redes colaborativas, porque foi um período, tem 2 meses que a gente está vivenciando tudo isso, onde a gente não vai conseguir recuperar, sabe? E o que fazer com essas pessoas que ficaram todo esse tempo sem aula, sem aprender, sem desenvolver? Vai começar a aumentar ainda mais o distanciamento daqueles que continuaram aprendendo a se desenvolver e aqueles que pararam, sabe? Como fazer para poder trazer esse período que foi perdido de uma hora para outra e fazer com que isso seja produtivo? Eu acho que esse vai ser um desafio bem grande para todos nós, né, Cláudia? Muita gratidão, muito obrigada pela sua positividade, pelo seu olhar sempre trazendo muita emoção, sua conversa, animando a gente. Muita gratidão. Obrigada. Obrigada. Cláudia de Sales Stadlober, administradora, diretora do Conselho Federal de Administração e coordenadora administrativa do curso de Medicina da Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul. Te convido, então, para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Facebook, no YouTube e através dos podcasts. Tá bom. Bom, Rogério, Ana e Alessandra, primeiro eu também quero agradecer muito vocês por esse momento. Eu adoro, né, poder participar, conversar com as pessoas. Acho que a Alessandra falou uma palavra que eu acredito muito, que é a ideia da conexão, né, da gente poder se conectar com as pessoas independente da forma, né, se reconhecer, saber que a gente é humano, que a gente precisa disso, então que as pessoas não abandonem isso independente dos meios que elas usam. E também, Ana, acho que uma coisa que é importante e que a gente, enquanto sociedade, que a gente possa fazer esse olhar crítico para tudo isso que está acontecendo e que a gente não se coloque só como um problema dos outros, né? Os meus filhos não estudam numa escola pública, mas eu quero que esse problema seja meu, porque eu sei que ele é de todos nós e a solução está nas nossas mãos também, passam por nós, né? Então que a gente possa apoiar as instituições, as escolas, né? Assim como o movimento, né, apoia os empresários, as empreendedoras, que a gente possa apoiar para realmente, né, enxergar essa mudança que começa na pandemia, que ela possa ser uma mudança que chegue para todos, né? E que a gente tenha aí muita empatia para enxergar os outros, né? Muita resiliência para passar
e conseguir transpor todas as dificuldades que vão se apresentar e que a gente possa ter um país melhor, uma sociedade melhor juntos, né? Então, muito obrigada, Rogério, de coração, muito obrigada. Meninas, amei o momento, né? Desejo muito sucesso para vocês e que esse trabalho, né, renda muitos frutos e que os administradores, administradoras, empreendedores, empresários, né, possam se sentir realmente apoiados por todo esse movimento, porque acho que é isso que a gente quer gerar sempre, né, essa energia do bem, essa energia que bota para cima e que é positiva, né? Então a gente precisa muito disso. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia, valeu. As palavras sempre incentivando as pessoas que estão ouvindo e vendo. Alessandra Fraga, muito obrigado. Ana Paula Rodrigues Bono, muito obrigado por junto comigo estar conduzindo essa conversa com a Cláudia. E a gente vai ficando por aqui. Então, tchau e até o próximo bate-papo. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.